Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Será que você tem a visão do elenco anterior e do elenco de agora? Será que você já fez esse parâmetro do antes e o depois? Vamos fazer isso aqui no vídeo e eu gostaria muito da opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. Seria importante a gente sempre estar debatendo isso, beleza? E também falar sobre o tema que o João Vitor Amorim trouxe, né, na entrevista do diretor de futebol Alan Araújo na segunda-feira, no qual fala sobre os pagamentos de salário que podem atrasar em relação ao não andamento da SAF. Mas fica tranquilo que a gente vai ouvir a fala do diretor e a gente vai tá falando sobre isso aqui, debatendo também, interpretando ela aqui, beleza? Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo. A gente está quase chegando a 6 mil, a gente tem a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final da Série D, então conto com o apoio de cada um de vocês aí para ajudar o nosso canal nessa caminhada, beleza? Também convido a você a fazer parte do nosso grupo exclusivo de membro, que é simples. Clica aqui em Seja Membro, na descrição tem os links aí para ser membro do nosso canal ou apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, vamos ouvir aqui o diretor de futebol, Alan Araújo, falar sobre essa questão salarial, que é uma questão que a gente sofreu no passado recente, mas atualmente a gente está bem tranquilo em relação a isso, mas ele fala sobre o que pode acontecer se caso a SAF ela não ande de acordo com o que é o esperado. Vamos lá. Quem paga os salários dos jogadores do Santa hoje? Associação. Enquanto ele for associação, A é SAF associação. não entrou nada ainda. É associação. Não, o pessoal tem sido parceiro, tem ajudado no patrocínio, questões, enfim, junto ao investimento, mas efetivamente os recursos vão começar a entrar a partir da superação dessa próxima etapa, tá? Então, Passando do conselho. não, até antes do conselho. Deixa eu só explicar essa fala aqui, tá? Quando ele fala efetivamente, é que verdadeiramente, corriqueiramente, o investimento ele vai adentrar, passando antes do conselho até, mas superando a fase de due diligence. Ele fala que efetivamente é que o dinheiro realmente vai ter a recorrência, vai entrar dinheiro. Não quer dizer que quando ele fala que eles estão sendo parceiro, em nenhum momento não houve uma deliberação em relação à liberação de um determinado recurso, entendeu? Não quer dizer que a SAF está largando, mas existe um processo que precisa ser respeitado. Mas a SAF viabilizou para patrocinador, um momento ou outro, pelo que deixa entender aí, existiu algumas ajudas financeiras, até mesmo na contratação do Giovani, por exemplo. Na contratação de Giovani foram 200 mil reais desembolsados. Quem pagou esses 200 mil? Associação, há pouco tempo aí vocês viram o caso aí do Evandro dizer que arrumou 500 mil para o Santa Cruz, né? Então, basicamente, em alguns momentos pontuais, acredito, pelo que o Alan tá falando, a SAF ela tem assim participação financeira, porém efetivamente é aquela coisa de mensal ter o compromisso de estar pagando salário, participando ativamente da vida financeira do clube. Lógico que não, existem umas etapas que precisam ser superadas, entendeu? Então é isso que fica claro aí no meu ponto de vista, mas também existem outras coisas que eles estão viabilizando, a não ser que não seja o recurso efetivo, né, como o próprio Alan falou. Mas acredito que a SAF sim teve participação, só que atualmente precisa sim vencer essa etapa aí da due diligence que está nos finalmente. Tudo que tinha para falar de due diligence, fazer due diligence, tudo que tinha para ser discutido na due diligence foi feito já. Então, agora realmente falar do cronograma, agora é trazer à tona o que foi debatido e foi superado, né? Teve muita briga, né? Muita briga que eu falo muitos ajustes de vários lados que a gente pode comentar, mas isso foi superado e acredito que deva até sexta-feira, né? Não vou cravar, né? Não vou cravar, mas essa semana aí já era semana passada que o Bruno falou, né? Essa semana aí até sexta-feira, se tivermos novidades, acredito que até sexta-feira, mas a gente não tem como cravar. Mas vamos lá, vamos continuar. Ele tem algumas situações que já podem ser viabilizadas desde que seja concluído lá a due diligence, né? Então, quando o Santa publicar que foi concluído, isso já tem algumas situações que viabilizam aporte e à medida que for avançando o conselho, sócios, os aportes vão aumentando, tá? Qual é a data que vai levar para o conselho? Outro ponto é isso.
venceu a due diligence, tem uma determinada porcentagem de aporte. Foi para o conselho, passou do conselho, sobe outro. Passou da AGE, aí sim, aí é gradativo. Então, existe uma cadeia, né, de investimentos aí posterior à due diligence. Conselho. Preciso ligar para o Vitinho aqui para saber pelo nome, o presidente Vitor Pessoa. A parte burocrática documental, o Bruno estava resolvendo, né? Tem algumas situações que estavam sendo atualizadas, mas eu espero que os próximos dias, eu espero, tá? Quem pode falar pelo conselho é o presidente do conselho, mas a minha expectativa é que nos próximos dias, Vitor, Álvaro, o pessoal possa estar comunicando, né, a convocação para que os conselheiros apreciem os termos da proposta e tenham aí no prazo legal, regimental, tenham uma aprovação inicial e aí sim os sócios sejam convocados. Vocês mudaram a empresa que toma conta do gramado, Alan? Bom, esse foi o primeiro ponto, né, em relação a quem paga os salários. E o João Vitor também trouxe aqui, deixa eu pegar só para vocês aqui a parte do corte deixa eu só ajustar aqui em relação a parte do corte aqui que ele fala. Deixa eu só colocar para vocês aqui na tela. É um corte que ele colocou aqui num shorts aqui na Rádio Jornal. Deixa eu só ver como tá aparecendo para vocês aí. Acho que tá legal, né? Tá legal aí, dá pra gente entender. Deixa eu colocar aqui e a gente dá play. Vamos tirar essa questão de virar SAF logo. Se não ultrapassar logo essa barreira da DUI, que aí vai ser quando vai começar a chegar o aporte, vai ser difícil cumprir os salários em dia? Só dependendo da associação? Tá ficando mais difícil? Fica difícil, João. Fica difícil e, como você já me conhece, eu sou muito transparente com o torcedor. O Santa poderia ter sido mais conservador. O que é ser conservador? Quando a folha estava ali em 600, valor nominal, só atletas, ali mais ou menos da virada de janeiro para fevereiro, a decisão poderia ter sido: só vamos contratar novos nomes ou atletas de uma prateleira salarial maior quando todo o processo tiver sido concluído. Isso era uma maneira de gerir o futebol. A decisão foi correr alguns riscos, sabendo que tinha prazos associados ao processo aí de consolidação da SAF. Deixa eu voltar. Bom, esse ponto aí é bem interessante a gente estar debatendo em relação ao Santa Cruz, que é uma coisa que eu já falei várias vezes isso. Santa Cruz se colocou podemos dizer, não vou dizer mato sem cachorro, mas se colocou numa posição que é necessário hoje, o mais breve possível, se tornar SAF. Zé, isso é ruim? Não, eu não vejo isso ruim, porque por tudo que a gente tem de histórico, né? Então, quanto mais rápido andar, mais certeira é. Mas a gente tem que levar ao ponto de que é um Vinícius Diniz que está à frente, um Márcio Cadá, né? Um grupo da SAF que aparente mostra ser pessoas que entendem de futebol, entendem de investimento, entendem de resolução. Mas isso poderia ser diferente, obviamente, né? De a gente estar com um grupo aí que causasse dúvidas e acelerar o processo. Basicamente, o que o Santa Cruz fez contratar jogadores baseado numa ideia de andar rápido o processo, não é a forma correta. Famoso contar com o ovo, vocês sabem, né? A SAF poderia existir e os caras desistirem e saíssem. Poderia não andar o processo. Quem ia ficar com a conta? O Alan mesmo fala, sem SAF fica difícil pagar o salário. Então, se não dá certo, quem ia segurar essa peteca? A associação não tem capacidade nem viabilidade de bancar o que tem aí. Então, o Santa Cruz se arriscou demais. Então, isso é um preço que você paga, você se arrisca, você paga um preço por isso. O Santa Cruz pagou o preço, que é andar o mais rápido possível com a SAF. Para a torcida, no geral, eu me incluo nisso, para a gente, no geral, uma maravilha. Para a gente, no geral, uma maravilha. Porque é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer é que se torne SAF. E o clube fazendo isso, traz o que o torcedor quer. Mas a gente fazendo analogia de gestão mesmo, Santa Cruz fez um processo perigoso. Você contratar jogadores pensando no futuro, porém seu presente não suporta. Então você calçou o sapato maior que cabe no seu pé. Ou sapato maior que cabe no seu pé, exatamente. Fica melhor, porque a gente aumentou demais a folha, coisa que a associação não tanca.
baseado uma possibilidade SAF, porque a assinatura da vinculante não é uma certeza, é uma possibilidade. E a gente acabou que apostou, e hoje, se a SAF realmente a SAF vai fechar, mas se a SAF não fechasse, basicamente a gente viria um ano muito complicado do Santa Cruz. Um ano que a gente iria estar um calçado bem apertado. Bem apertado para não dizer que a gente ia faltar calçado. Basicamente era isso. Então o Santa Cruz agora deve caminhar, né, com o processo e a gente deve finalizar isso em breve. Então é o que o Alan está deixando claro aí. E para finalizar o vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, uma curiosidade, né? Falando bastante aí sobre esse assunto que eu particularmente gosto, né, de estar comentando, mas é um assunto que a gente já debateu bastante, né? Mas eu queria debater um outro assunto com vocês aqui, a questão do elenco antes e depois, tá? Pronto, já finalizamos o assunto e agora a gente está na tela aqui o antes e depois do Santa Cruz aqui. Por que eu queria fazer isso com vocês? Eu estava vendo ontem uns debates, né, na internet aí, algumas pessoas comentando um pouco sobre isso. Acabei de postar isso no meu Twitter também aqui. Algumas pessoas comentando sobre o elenco anterior e o elenco agora, tá? Eu peguei um elenco aí anterior, basicamente o que aconteceu também, um dos elencos que o Itamar utilizou não era 100% esse, tá? Isso aí, acho que o Balotelli estava machucado nessa época aí, eu estava suspenso. Mas eu peguei só para fazer uma analogia, tá? Fazer uma analogia. O nosso elenco anterior, a gente contava com Rodrigues, Matheus Vinícius, William Alves, Totti, Roque Kennedy no goleiro, no gol. De volante ali a gente tinha Balotelli, Israel, Lordelo, Israel polivalente, né? Jogou em todos os lugares. Tinha Siqueira, Matheus Melo, João Pedro, Esquilo e Thiaguinho. Beleza que a gente teve diversas mudanças ao longo do campeonato. Atletas entraram, atletas saíram. O próprio Balotelli era titular ali do camisa na cabeça de área. O Israel, outra hora, jogou como ponta. O João Pedro jogou como meia ali, camisa 10. O Esquilo jogou algumas vezes centroavante, outras vezes de ponta. A gente teve algumas mudanças ali no setor ofensivo, né? Propriamente dito, né? Mas quando você faz um parâmetro para o elenco de hoje, a gente começa a entender que o nosso elenco realmente teve uma repaginada. Apesar de que a gente tem o Totti que estava como titular, se machucou, né? Mas o Matheus Vinícius Rodrigues, os três eram titulares no Campeonato Pernambucano. O Balotelli era titular no Campeonato Pernambucano e o Thiaguinho era titular no Campeonato Pernambucano. Então a gente vê que temos aí 5 jogadores que eram titulares no Pernambucano, que são titulares que eram titulares no time agora. Porque eu falo eram porque o Totti se machucou, beleza? Mas outro jogador que também era muito utilizado lá no Pernambucano está sendo utilizado. E nessa segunda partida fez uma grata surpresa como lateral, que é a posição de origem, que é o Israel, né? Então a gente pode dizer que 6 atletas que estavam sendo utilizados no Campeonato Pernambucano estão sendo aproveitados no atual elenco. Isso quer dizer que a gente tem outra metade do elenco bem reformulada. E não foi uma reformulação qualquer, né? A gente pegou o Eurico, da seleção do Campeonato Mineiro, podemos dizer um jovem, né? Mas está com seus 30 anos, né? Então, mas enfim, no futebol ainda está na sua jovialidade ali. Um zagueiro que atuava como volante, um bom zagueiro, né? Muito rápido. Felipe Alves, dispensa comentários, né? Felipe Alves jogou em diversos clubes do Brasil, é um goleiro de nível de Série A. O Gabriel Galhardo e o William Júnior, 2 destaques do Campeonato de Brasília, oriundo também o nosso técnico, Marcelo Cabo, que vem lá do Campeonato de Brasília também. No ataque, a gente tem Thiago Galhardo, chegou no Pernambucano, mas na reta final nem conta. E o Giovani, que também é um dos destaques do Campeonato Catarinense pelo Marcelo Dias. Então a gente teve uma reformulação, não só como eu falei no vídeo de ontem, é uma reformulação muito importante fora do campo, que eu não falo só do técnico, eu falo no geral, da comissão técnica, dos preparadores, físico e goleiro, auxiliar, analista, e todo o know-how que traz essa bancada, né? Isso foi bancado pela SAF, obviamente, né? Essa questão dessa troca, né? Essa robustez que a gente tem de estrutura técnica, mas dentro do elenco também a gente tem reforços aí bem pontuais e capazes de resolver, né? A gente viu o poderio da resolução do Felipe Alves contra o 13. Felipe Alves contra o 13
Até o João Vitor Amorim falou, pessoal, hoje a gente viu uma partida de um goleiro de Série A, porque o que Felipe Alves fez contra o 13, absurdo. E muita gente confiava nele ainda, né? E novamente ele atuou muito bem contra o Horizonte, o time no geral, né? O Gabriel Galhardo vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito no meio campo. Acho que o Favela realmente vai talvez ficar preterido aí, esperando seu espaço. O William Júnior ainda é um meia bem arisco, é um meia bem dinâmico, vai crescer muito ainda, ganhando bastante confiança, assim como o Giovani, tá? Que são atletas que estão começando a crescer. O Gabriel e o Thiago Galhardo, você percebe que os dois têm muita personalidade, né? A personalidade na fala, na entrevista, muitas vezes ela vai para o campo. Né? O Thiago Galhardo já sabe, jogou em vários lugares, teve o auge muito grande. Mas o Gabriel não, né? O Gabriel jogou em times mais modestos e vem com uma camisa forte. Jogou no Ceará também, uma camisa respeitada, e vem na maior camisa do Nordeste que é a nossa, o Gabriel Galhardo, e muita personalidade em campo, e isso a gente consegue ver a questão da dinâmica, né? Então, esses dois Galhardos aí no time vai ser bem interessante, né? Eu queria fazer esse parâmetro para a gente conseguir fazer analogia, mas também a gente tem que levar em consideração que o momento, né? No momento do time do Pernambucano foi montado na pré-temporada, que a gente nem tinha certeza se a SAF ia estar com a vinculante assinada, que foi assinada no meio do caminho, e alguns reforços foram chegando no meio do Pernambucano, né? Então a comissão do Itamar não teve nem como trabalhar com o Felipe Alves da vida, né? Quem não queria com esse elenco, né? Então não teve essa oportunidade no Pernambucano. Já o Cabo está tendo essa oportunidade e está entregando muito bem o trabalho no campo do time de Santa Cruz. Mas é isso, galera. Acho que um vídeo que eu tinha ideia que seria um vídeo mais tranquilo, um vídeo menor. Foi um vídeo que ficou um pouco longo, mas ficou bem legal, né? Um vídeo a gente falou sobre salário, sobre SAF, posicionamento e também sobre escalação, um antes e depois. Mas é isso. Se inscreve no canal, dá like, compartilha, ajuda a gente a continuar nosso trabalho. Tamo junto, valeu!